Bom dia a todos vocês. Estamos iniciando o nosso 18º encontro formativo da referência 4, tema 6, programas de educação digital, apresentando o tema de estudo para vocês nesse encontro, ok? Vamos aos nossos combinados de sempre, com a participação ativa dos estudantes nas atividades, foco no tema. Bom dia, Cecília. Bom dia. Participação com câmera aberta, como sempre, né? E o cuidado com a gestão do tempo durante as nossas falas. Para a nossa agenda de hoje, né, para o nosso trabalho, nosso encontro de hoje, nós teremos 15 minutos de introdução e acolhimento, 40 minutos de apresentação do tema, 20 minutos conhecendo as rubricas e 5 minutos para os encaminhamentos finais do encontro. Conforme o cronograma apresentado nessa tela, a gente está iniciando hoje o programa de educação digital da referência docente 4. E hoje nós faremos a apresentação do tema, quais são os objetivos, né? E os materiais que a gente vai utilizar para poder executar esse trabalho de formação. Depois a gente vai ali do dia 13 até 17, né, que é dia 17 é o próximo encontro, seria o planejamento, né, mas que de acordo com o cronograma que aparece aqui, ó, quando a gente tem ali, por exemplo, planejamento, ele está aqui de 13 a 17, então segunda-feira é dia 13, então quer dizer que quem já tiver iniciativa, a gente pelo menos subentende assim, né, já pode estar fazendo, já organizando o planejamento, desde que já tenha entendido direitinho o que vai ser feito nessa atividade, né? E o encontro de planejamento para a realização propriamente do planejamento é no dia 17. Aí depois, do dia 14 em diante, né, quem já fez planejamento, 14 do 10, né, que vai ser na terça-feira, até dia 7 de novembro, é o espaço que a gente tem para fazer as observações, né, das práticas de vocês e fazer o diálogo formativo, como sempre. E a gente termina no dia 31 de outubro, ali a gente vai fazer o encontro de socialização, que é onde vocês compartilham todo o trabalho produzido durante essa trajetória. E finalizando o ano, depois nós teremos o estudo de avaliação interna, né, que também é um outro tema que a gente vai fazer até o dia 5 de dezembro. Qual é o objetivo do trabalho de hoje? Compreender a intencionalidade pedagógica do uso dos programas de educação digital. Conhecer a referência docente 4 e as rubricas do tema 6, programas de educação digital. Então, hoje a gente vai conhecer, né, e vai trabalhar com esse tema, né, e procurando entender e fazer a articulação entre, né, a taxonomia de Bloom, que é o que a gente vai utilizar aqui, e o uso das tecnologias. Para o acolhimento aqui, nós estamos aqui com algumas imagens, né, bem assim, antigas. Aqui nós temos, né, um computador meio antigo aqui, né, que a gente está observando, daí aqui tem, né, uma pessoa utilizando, né, projetando alguma coisa. Então, a tecnologia, ela hoje, ela é colocada para a gente como uma ferramenta pedagógica, mas, assim, a gente sabe que a tecnologia, ela sempre foi usada de alguma forma, e nós já usamos os mais diferentes tipos de tecnologia, né? Por exemplo, aqui, o que nós temos aqui nessa imagem é uma máquina de escrever, né, que também foi uma ferramenta antiga que já foi utilizada, né? Aqui, né, uma transparência, né, que a gente usava no retroprojetor, bem antiga, né? Aqui o mimeógrafo, que não sei se vocês já usaram, mas eu usei bastante, tanto, sim, na época que era aluna também, mas quando comecei a trabalhar, na minha época, eu já usei muito o mimeógrafo com álcool, né?
Aqui também, né, assim, um computador antigo, né, que hoje a gente tem uns equipamentos tão pequenininhos, tão mais simples, né, assim, e antigamente era um aparelho muito, assim, grande e até, de certa forma, não era tão prático para utilizar como a gente tem hoje, né. Aqui, né, um disquete, que era um equipamento de armazenamento daquilo que a gente produzia, né, no computador, né, tal, um telefone antigo, né, aqui já tem uma mais modernidade com o CD-ROM, né, que assim, conforme a tecnologia ela vai avançando, ela vai produzindo equipamentos mais simples, né, e mais fácil de ser utilizado, né. Aqui aquela televisão amarela que a gente tinha antigamente na sala de aula, que não sei se vocês usaram, mas eu usei bastante. Bom dia, Félix, seja bem-vindo. E aqui, né, como chama? Como que chama o nome desse? Pendrive. Pendrive. Pendrive, fugiu o nome na hora. Um pendrive, né, que era também uma forma de armazenamento daquilo que a gente produzia, né? E na TV laranja a gente usava, né, pendrive, né? A gente gravava e depois levava, conectava ali. E aqui a gente tem, né, um tablet, né, ó, já numa tecnologia mais moderna, né? E hoje aqui está mostrando nessa tela aqui, por exemplo, Gemini, né, que é assim a utilização da inteligência artificial, mas ela está avançando numa rapidez tão grande, né, que a gente chega num ponto assim que a gente vê que não tem como mais a gente fugir da tecnologia. Então, assim como todas as tecnologias retratadas, em que seu ápice foram inovadoras, alteraram, né, ó, profundamente a educação e até geraram medo, as plataformas educacionais digitais de hoje vivem o mesmo paradoxo. Vamos então explorar as possibilidades que elas oferecem. Aí aqui está perguntando para a gente, qual é a intencionalidade pedagógica do uso de recursos educacionais digitais, né? Qual é o objetivo da gente usar essas tecnologias, né, na educação? Então, um dos objetivos, uma das finalidades é a personalização da aprendizagem, né? Ou seja, a gente direciona aquilo que a gente vai trabalhar de acordo com o nível de aprendizagem que a gente tem nas nossas turmas. Avaliação formativa em tempo real, né? Então, assim, a gente usando, com o uso da tecnologia, observando o aluno ali, utilizando também, hoje a gente observa isso, principalmente nas escolas de tempo integral, onde eles têm, por exemplo, robótica, programação, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, assim, que o aluno tem uma dificuldade numa certa disciplina, mas quando ele vai para a aula ali, onde ele tem que usar, né, a programação, ou então ele tem que fazer alguma coisa ali no computador, é uma coisa que chama muita atenção deles e gera, assim, uma satisfação em relação à realização daquela atividade daquela forma. Aprendizagem significativa, então, assim, eles veem sentido naquilo que estão aprendendo. Então, o uso dos recursos educacionais digitais possibilita essa aprendizagem significativa. E também vai proporcionar o desenvolvimento de competências e habilidades da BNCC, porque a gente está sempre pensando, né, qual é a habilidade que a gente precisa utilizar para trabalhar em determinados conteúdos. Então, hoje a gente está aprendendo a alinhar os recursos, né, pedagógicos que a gente tem, né, as habilidades, os objetivos, né, tudo aquilo que é necessário para que aconteça uma aprendizagem, né, de forma personalizada, uma avaliação formativa e aprendizagem significativa. A personalização da aprendizagem vai além da diferenciação. É a adaptação do ritmo, caminho e estilo de cada aluno. Fundamenta-se em teóricos como Dewey, Montessori. As plataformas digitais permitem criar trilhas, oferecer atividades de reforço ou de avanço com base no desempenho individual. Então, o que a gente vai utilizar nesse programa de educação digital, por exemplo, a gente vai usar a taxonomia de Bloom,
que também é uma fundamentação teórica, que hierarquiza, né, o aprendizado através, né, de uma tabela de ações ali que ele colocou ali e que depois a gente vai aprender como utilizar e como classificar essa tabela nos níveis de aprendizagem que a gente tem na nossa sala de aula. Personalização não é 30 planos de aula, é uma atividade com 3 caminhos diferentes. Você não precisa criar uma tarefa exclusiva para cada aluno. Crie uma única tarefa central, exemplo, analise este gráfico e ofereça opções de como fazê-lo, sozinho, em dupla, com um roteiro guiado, né? Então, assim, a gente não precisa criar uma para cada um, mas quando a gente vai fazer uma atividade personalizada, pode ser a mesma, mas com enfoques diferentes para cada grupo, dependendo do nível, né, de aprendizagem que eles apresentam. Como você fez, né? Pergunte, né? Como você fez antes de dizer está errado. A personalização está na intervenção. A mesma pergunta errada pode ter raciocínios diferentes. Entender o processo do aluno permite uma intervenção precisa e econômica de espaço, de esforço. O errado não é um ponto final. Ele é um GPS que mostra onde o ensino precisa focar. Use os erros nas atividades, principalmente nas digitais, não para dar nota baixa, mas para identificar o que exatamente o aluno entendeu e oferecer o redirecionamento certo na hora. Assim, o erro, ele nunca deve servir principalmente para você avaliar com nota baixa, né? Mas principalmente para fazer uma reflexão sobre o porquê do erro, né? E o que deveria ser feito para ele chegar no acerto. Então, é sempre importante a gente não, assim, não utilizar o erro para avaliação específica, né? Com nota, né? Mas para poder fazer um redirecionamento daquilo que está sendo, né, ensinado naquele momento. O objetivo é o mesmo para todos. O combustível para chegar lá é que pode ser diferente. Então, aqui diz: todo mundo precisa aprender a analisar criticamente uma notícia. Uns podem começar por um meme, outros por uma reportagem em texto, outros por um podcast. O destino é o mesmo, o veículo é que varia. Você já personaliza quando dá uma dica para um aluno e um desafio extra para outro. Só falta chamar isso pelo nome. Então, aqui já está dizendo para a gente que, mesmo intuitivamente, né, a gente já faz essa personalização de acordo com a prática e com o tema que a gente está trabalhando ali, e de acordo com o nível de atuação da sala, né? Ó, a personalização, muitas vezes, já acontece intuitivamente na sala de aula. Trata-se de sistematizar um pouco essa prática, tornando-a mais consciente e frequente. Então, daí a importância da gente usar, né, a taxonomia e fazer o alinhamento da taxonomia com a tecnologia. Avaliação formativa em tempo real. A avaliação formativa em tempo real é operacionalizada por meio de técnicas simples que fornecem feedback imediato sobre a compreensão dos estudantes. Essas estratégias permitem que o professor ajuste a rota didática durante a aula, garantindo que a aprendizagem ocorra de forma eficaz. Então, numa proposta de avaliação formativa e utilizando, né, estratégias adequadas, a gente consegue fazer um trabalho e aplicar estratégias que vão permitir assim, a adequação, né, da estratégia que a gente está usando naquele momento. Mas e na prática, como é isso? Apresentaremos 2 possibilidades práticas. Para mais sugestões, consulte o nosso Saiba Mais. Então, no final desse material aqui, tem um link lá, vocês vão poder depois utilizar, e acho que se der tempo também a gente pode abrir aqui na sala
para a gente ver quais são os materiais que tem lá no final do material, para que vocês possam fazer a leitura e estudar um pouquinho, para poder, né, facilitar a realização do planejamento de vocês. Rotação por estações com QR Codes. Como funciona? Estações de aprendizagem espalhadas pela sala ou em ambiente virtual, com atividades distintas. Os alunos acessam instruções via QR Code. Eu acho que vocês já devem conhecer o Quizzes modo papel também, né? Que tem um código lá que os alunos trabalham também. Muitos professores já fazem essa utilização desse material, né? Ferramentas Google Sites, né, ou Geniali, para criar páginas com instruções e QR Code Generation, né, ó, para gerar os códigos. Exemplo, ó, escaneie os QR Code da estação e realize a atividade proposta. Então, são, assim, modelos aqui, está dando para a gente exemplos de atividade que a gente pode utilizar para fazer uma avaliação formativa em tempo real, utilizando tecnologia. Quiz com competição saudável e dados imediatos, né? O quiz, agora ele está com outro nome, né? Que é o Underground, não sei como é o que fala certinho esse nome, né? Ó, como funciona o quiz, né? Ó, o professor lança um quiz interativo e os alunos respondem em seus próprios dispositivos, que pode ser o celular, o tablet ou o computador. O quiz mostra um ranking em tempo real, mas com foco no percentual de acertos e não apenas na velocidade. E após cada pergunta, é possível mostrar a resposta correta e discutir brevemente o porquê. O passo a passo do quiz, ó, crie um quiz no Quizzes, né, ó, com perguntas-chave sobre o conteúdo, inicie a atividade, compartilhe o código ou link com os alunos respondem no próprio ritmo, ótimo para a inclusão de diferentes velocidades, né, que cada aluno é individual, né, ó. Usa o modo professor para ver estatísticas em tempo, né, real, com porcentagem de acertos, por perguntas, escolhas de distratores, etc. E pause o quiz após perguntas críticas, né, para discutir um conceito que a maioria errou. Então, durante o trabalho ali com o quiz, né, quando a gente está trabalhando, nós temos todas essas possibilidades aqui no passo a passo. Até aqui vocês estão entendendo? Assim, então, nós estamos trabalhando com as possibilidades, né, de questões aqui que a gente pode fazer. Fala, Félix. Eu apertei o botão errado, eu ia fazer um joinha, que estou entendendo sim. Ah, tá entendendo? Tá, obrigada. Os conhecimentos prévios e a taxonomia de Bloom, né, ó. Os conhecimentos prévios são o alicerce fundamental para o qual novas informações são construídas. Eles funcionam como âncoras mentais, permitindo que novos conceitos se conectem ao que já sabemos. Esse processo acelera a compreensão e a retenção do conteúdo. Sem essa base, a aprendizagem torna-se mais lenta, fragmentada e significativamente mais difícil. Então, sempre é bom, né, a gente prestar atenção nos conhecimentos prévios do aluno. Por isso que quando a gente for fazer o planejamento, a gente vai ver que antes de preparar a atividade, é importante que a gente faça um diagnóstico, né, do nível de aprendizado sobre aquele tema que a gente for propor na hora do planejamento e na hora da prática. Os conhecimentos prévios são o ponto de partida para toda hierarquia proposta pela taxonomia de Bloom. Essa taxonomia, ela organiza os objetivos de aprendizagem em níveis de complexidade crescente. E a progressão, através desses níveis, depende inteiramente do que o aluno já sabe. Então, no planejamento, a gente vai primeiro fazer um diagnóstico dos conhecimentos prévios do aluno para a gente fazer ali a classificação dos níveis, né? Tanto é que a gente vai organizar a turma em 3 grupos, né? Conforme os níveis que a gente identificar na hora do diagnóstico. Opa. Aqui agora a gente está mostrando uma tabela, e essa tabela representa os níveis da taxonomia de Bloom. Então, onde a gente tem ali, né, em cima, nós temos memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar
e criar. Ou seja, nessa tabela, cada duas colunas dessa, por exemplo, a coluna memorizar e compreender, ela vai fazer parte do nível básico. A tabela ali, aplicar, analisar, ela vai fazer parte do nível intermediário. E avaliar e criar, ela vai fazer parte do nível avançado ou complexo, que a gente chama, né? Que a gente já fez em outras práticas, a identificação desses níveis, né, de aprendizado que a gente tem. Tanto é que quem está trabalhando o SAEB também está trabalhando em níveis também, só que eles não usam esse nível básico, intermediário, avançado, mas usam uma outra nomenclatura. Mas antes da gente dar continuidade aqui, né, falar dessa taxonomia, eu tomei a liberdade de mandar para vocês um documento falando sobre o que é, né, a taxonomia, como ela foi pensada e por que, qual é o objetivo da gente utilizar essa tabela, né, para a gente poder analisar através desses nomes, desses verbos que estão listados aqui, né? A taxonomia de Bloom, ela serve para definir os objetivos da aprendizagem e planejar as aulas com base nessa identificação, respeitando a hierarquia dos objetivos educacionais. Então, cada objetivo listado aqui, né, no memorizar tem listar, relembrar, reconhecer, né? Depois, no compreender, tem esquematizar, relacionar, explicar. Então, quando a gente usa esses verbos, a gente está utilizando essa tabela, assim, e classificando ali, hierarquizando no nível básico, né? Aí ele diz assim, é uma classificação dos domínios de aprendizagem a partir de uma listagem de habilidades, né? Porque cada verbo, ele representa uma ação, né? E dos processos envolvidos nas atividades educacionais, estabelecendo critérios avaliativos. E tem como premissa a ideia de que, após uma atividade escolar, os alunos adquiram novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando o objetivo principal do processo de ensino e aprendizado. Então, quer dizer que o aluno, para ele poder desenvolver o conhecimento, ele vai passar por todas essas etapas, né, até ele chegar na possibilidade ali, de criar através da elaboração, né, de alguma coisa, de desenhar, de produzir, prototipar, traçar, né, idear, eu tenho ideias, né, então ele só vai alcançar um nível mais complexo ou nível avançado quando ele tiver a possibilidade de avaliar através de defender, delimitar, estimar, selecionar, justificar, porque geralmente quando a gente faz uma questão ou elabora uma questão, quando você elabora a questão e você pede que ele justifique, é que ele tem que dizer o porquê. E quando ele tem a condição de justificar alguma coisa que ele realizou ali como atividade proposta e atividade pedagógica, é porque ele está já no nível, né, avançado e ele sabe avaliar aquilo que ele está fazendo, né? Então, essa taxonomia, na verdade, quando a gente analisa e tenta relacionar com a prática que a gente já realiza, não são coisas assim, a gente não utiliza com esse nome, né? Mas quando a gente vai propor um objetivo de aprendizagem, então, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente está sempre tendo, assim, sempre propondo um objetivo ou vários objetivos. E de acordo com a turma que a gente tem ali, esse objetivo é alcançado ou não, dependendo do nível de atuação de cada aluno, porque eles, assim, a sala ela não é homogênea nesse aspecto, né? Então, geralmente a gente tem assim a aplicação desses verbos em vários níveis, né? Então, a taxonomia ela faz isso, tá? Aqui quando tem aqui desenvolvimento de competências e habilidades da BNCC, então no tema anterior também, quando a gente estava ali falando no tema do SAEB ali, a gente precisou, né, pesquisar na BNCC para ver as habilidades e competências que a gente poderia desenvolver na prática naquele momento, né? Então, aqui, a BNCC, ela enfatiza competências como cultura digital. Então,
pensamento científico e argumentação. O uso intencional de tecnologia é um meio para desenvolver essas competências e não um fim. Então, aqui ele coloca que a tecnologia ela deve ser, né, utilizada como uma forma de desenvolver essas competências, né, nos nossos alunos. A Base Nacional Comum, a BNCC, ela também estabelece as competências gerais, que são aqui, no caso do item 5 aqui, ó, cultura digital. O que a gente encontra como competência ali? A utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano. Então, incluindo as escolares, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. Então, essa cultura digital está prevista, né, na BNCC. Então, a gente precisa, assim, de certa forma, aprender e dominar o uso da tecnologia para poder alinhar esse uso de tecnologia com as práticas pedagógicas que a gente realiza no nosso dia a dia. Então, para isso, a gente tem, né, no estado do Paraná, uma série de plataformas que a gente pode usar para disciplinas específicas, né? Ou então, de modo geral também, no caso, a gente tem lá o Google Classroom, né, que é a sala de aula online, que a gente pode postar atividades para os alunos, né, material para ele estudar. A gente pode fazer uma série de coisas usando só o Google Classroom, apesar que a gente tem outras, né, plataformas para utilizar. Base Nacional Comum. Então, aqui, gente, nós temos aqui, ó, a relação de plataformas, né, ó, o Desafio Paraná, o EJA, né, Paraná, o Enem Paraná, o Inglês Paraná, né, e depois tem o Inglês Paraná Teams, o Inglês Professor, o Leia Paraná, Matemática Paraná, a gente tem ali o Khan Academy, né, e aí depois tem o Matfic também, Programação Paraná, que assim, é usado pelas aulas de robótica e programação, né? Principalmente na escola integral, Redação Paraná, Robótica Paraná, e aí a Sala Virtual Paraná, que é o Google Classroom, que vocês, não sei se vocês usam, mas assim, na pandemia a gente começou a usar, depois da pandemia, né? A gente fazia aula online, fazia as meets, agora a gente já usa, assim, para adicionar material, adicionar, assim, alguma tarefa, alguma atividade a mais, alguma coisa, e geralmente, assim, o empecilho que a gente tem, assim, é que nem todo aluno, ele tem assim, instrumento para usar essa plataforma, por exemplo, de casa. Tem aluno que só consegue usar quando ele está na escola, porque nós temos uma aula de estudo orientado, e nessa aula de estudo orientado eles vão, né, para o laboratório de informática, e daí eles podem acessar todas as salas de aulas que eles têm, né? Porque para cada disciplina ele tem um Google Classroom. Mas se for preciso usar, por exemplo, de casa, já encontra dificuldade, porque nem todo aluno pode, né? Na escola, quando a escola tem equipamento, e o tablet, ou então os Chromebook, né, que dá para levar para a sala, também dá para usar. Mas daí isso também vai depender de cada escola, porque não é toda a escola que dispõe desses equipamentos para poder ser levado para a sala, para poder trabalhar com tecnologia com o aluno na sala de aula. As ferramentas educacionais digitais oferecidas, né? Então, aqui tem o Canva, né? O Chat GPT, o Gemini, o Geniali, Mentimeter, né? Padlet, o Prezi, né? Acho que é Freze, não sei, e YouTube, né? A gente está usando o YouTube agora ultimamente, porque toda aula que a gente faz, a gente precisa gravar, depois precisa subir o vídeo para o YouTube, né? Gerar link, passar para vocês, né? Mas a gente pode também usar materiais do YouTube, dependendo do tema que a gente está trabalhando, também tem muitos materiais bacanas que dá para a gente utilizar. Então, essas ferramentas aqui são ferramentas que a gente pode utilizar para produzir
algum material ou uma apresentação de aula, uma coisa, eu utilizo bastante o Canva, né? O Gemini também, o Geniali eu uso bastante. Os outros eu conheço, já utilizei, mas assim, não tanto, né? Mas o Canva é uma ferramenta muito bacana, porque dá para a gente fazer apresentações, dá para a gente fazer infográfico, e uma série de coisas que são materiais que, assim, personaliza bastante a aula, né? Fica uma aula bem bacana quando você utiliza, por exemplo, uma dessas ferramentas para produzir alguma coisa, né? Usando tecnologia. Referência docente 4, né? O que é a referência docente 4 que fundamenta o nosso tema agora, ó? Ela diz que utilizar ferramentas educacionais e programas de recursos digitais para intensificar o aprendizado dos alunos. Então, mas a gente tem que pensar assim, utilizar a ferramenta não é utilizar por utilizar, tem que ter uma intencionalidade nisso, né? E de que jeito a gente vai utilizar essa ferramenta, de que jeito a gente vai usar o recurso digital ali para a gente poder produzir um material. Isso vai depender também do conteúdo que a gente está trabalhando, como a gente vai produzir isso, né? Eu mesmo tenho assim, muito material produzido através de apresentações, né, de slides, para dar uma aula, então eu direciono o material para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero, né? Então, assim, são ferramentas que, se a gente souber utilizar de forma pedagógica e adequada e alinhada com aquilo que a gente está trabalhando, vai fazer a diferença no nosso dia a dia, né? Quais são os critérios do tema que a gente está iniciando agora, que são os programas de educação digital? Ó, o critério é utilizar os programas de educação digital disponibilizados pela mantenedora para intensificar a aprendizagem dos estudantes, considerando a personalização da aprendizagem. Este critério avalia a compreensão da intencionalidade pedagógica do uso das ferramentas educacionais e programas de educação digital da mantenedora, ou seja, aquilo que a CED oferece como recurso, né, tecnológico para a gente poder trabalhar. Bem como a capacidade do professor de planejar e implementar uma prática pedagógica na qual sejam utilizados os referidos recursos sobre a perspectiva da personalização da aprendizagem. Então, assim, aqui está colocando para a gente, até agora, os recursos, os critérios, o que a gente pode utilizar, que ferramenta utilizar, para a gente poder fazer essa prática pedagógica utilizando, né, os programas de educação digital. Até aqui tudo bem? Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Ok, Félix. Deixa eu ver. Estava atualizando a chamada de vocês. Agora nós vamos passar para a análise da rubrica. O que é a rubrica? É uma ferramenta, né, onde a gente tem assim os critérios, né, e os níveis de atuação, tanto para fazer o planejamento, quanto para a gente realizar a prática, a gravação da aula que você vai estar implementando ali, a partir do tema que você escolheu para fazer, né, o trabalho prático, né, e avaliativo, né, que a gente, né, vocês vão ter uma análise sobre esse trabalho. Então, no planejamento, ele é dividido em níveis, né, 1, 2, 3 e 4. Então, cada nível tem um tipo de exigência, né, ó. Então, quando a gente está trabalhando ali, ó, no nível 1, para fazer o planejamento, o professor indica uma aula do RCO+, e o seu objetivo. Não planeja estratégia de diagnóstico, ou seja, ele não realiza o diagnóstico, né, prévio daquela turma. Ele descreve uma única atividade e padroniza para todos, ou seja, a turma vai ter a mesma atividade igual para todo mundo, sem variações que atendam aos diferentes perfis de aprendizagem. E aí, por último, ele indica a utilização de um recurso educacional digital oferecido pela mantenedora, porém, ele não tem, essa atividade não tem relação com o objetivo da aula. Então,
quando ele descreve o planejamento, né? Dessa forma aqui, ele fez um planejamento no nível 1, né? No nível 2 aqui, ó, indica uma aula do RCO+, e o seu objetivo. Seleciona o recurso digital educacional da mantenedora que será utilizado na aula, de acordo com o seu componente curricular e o objetivo da aula. Ele planeja estratégias para diagnóstico rápido e de conhecimentos prévios, ou seja, ele tem que fazer, né, uma análise anterior à prática ali, sobre o nível, né, de conhecimento que os alunos têm daquela atividade que vai ser realizada. Descreve superficialmente, ou seja, ele não é detalhista, ele escreve bem, de maneira bem, né, direta, as atividades do recurso digital selecionado, considerando o diagnóstico de conhecimentos prévios dos estudantes. A personalização ocorre superficialmente, né, ó, com pequenos ajustes entre um grupo e outro, reconsiderando a taxonomia de Bloom, né, ó, desconsiderando, ou seja, ele não considera, ele não aplica os verbos, né, da taxonomia. Então, nesse caso aqui, seria o nível 2. O nível 3 já é um nível, assim, né, que a gente considera de planejamento, assim, melhor, né, mais eficiente, porque aqui ele indica uma aula do RCO e o seu objetivo. Ele seleciona o recurso digital educacional da mantenedora que será utilizado, né, na aula de acordo com o seu componente curricular e os objetivos da aula. Então, assim, é um planejamento mais eficiente, né, ó, planeja estratégias de diagnóstico, né, ó, e rápido de conhecimento prévio, né, e descreve dois caminhos para realizar a atividade, ou nível de desafio claramente alinhados aos diferentes níveis da taxonomia de Bloom, demonstrando como cada um responde aos diferentes perfis de aprendizagem identificados no diagnóstico. Então, um planejamento com essa descrição aqui, ó, com esses itens, estaria no nível 3. E no nível 4, ele é um pouquinho mais detalhista, e assim, ó, a gente comparando o que cada nível tem, o nível 4 é o nível maior, né, de realização do planejamento, onde o professor indica uma aula do RCO+, e os objetivos. Depois ele seleciona qual é o recurso digital que ele vai usar, né, ó, de forma intencional, articulada aos objetivos da aula e ao componente curricular. Então, se ele vai dar uma aula, por exemplo, sobre equação do primeiro grau, né, ele vai usar que tecnologia ele vai usar para poder trabalhar essa aula. Então, quando ele vai trabalhar essa aula, por exemplo, que recurso educacional ele pode utilizar? Ele pode iniciar com quizzes, mas ele pode também, por exemplo, produzir um material no Canva, que é uma ferramenta, né, tecnológica, e depois ele pode projetar esse material, ele pode atribuir esse material no Classroom, e na sala de aula ele vai usar esse material produzido por ele, pelo próprio professor. E daí ele está usando o quê? Está usando uma tecnologia da mantenedora, que é o Google Classroom, e uma ferramenta também, que é o Canva, né, ó. Planeje estratégias de diagnóstico rápido de conhecimentos prévios. Então, se ele vai dar uma aula sobre isso, antes de começar a aula, ele vai fazer um diagnóstico. Por exemplo, perguntar para o aluno o que é uma equação do primeiro grau, o que representa o x na equação. Então, ele vai poder fazer um questionamento ali para ver que tipo de conhecimento o aluno tem. Por exemplo, se eu tenho uma expressão 2x igual a 10, qual é o valor numérico que torna essa sentença, essa igualdade verdadeira? É uma pergunta, é um questionamento que dá para perceber se o aluno entende, né, aquilo que foi falado, aquilo que foi ensinado sobre equações. Aí depois ele descreve 3 caminhos para realizar a atividade, ó, ou níveis de desafio. Então, ele pode, para cada nível ali, ele vai estabelecer um tipo de atividade, né, ó, e nesses níveis eles têm que ficar claro
e alinhados com a taxonomia de Bloom. Então, ele vai poder preparar uma atividade para o nível básico, intermediário e avançado ali, né? Ó, demonstrando como cada um responde aos diferentes perfis de aprendizagem identificados no diagnóstico, porque no diagnóstico é o momento de saber em qual nível o aluno está, se ele está no básico, no intermediário, no avançado. Aí você vai propor atividades, né, usando a taxonomia e usando aqueles verbos de ação ali para poder prever para cada nível a atividade que vai ser trabalhada ali. E por último aqui, ó, ele justifica a escolha do recurso. Por que ele escolheu esse recurso, né? Ó, explicando como esse recurso intensifica a aprendizagem em cada um dos caminhos para realizar, por exemplo, ó, as atividades propostas ali, né? Então, assim, na hora que vai fazer o planejamento, se você fez nesse nível aqui, ó, por isso que na hora de fazer o planejamento, é interessante que vocês tenham ali aberto na tela do computador, ou então quem acha mais prático, fazer assim, imprimir uma rubrica para você fazer, porque daí você vai seguindo todos os passos aqui, ó, do que está previsto na rubrica. Então, se você seguiu todos esses itens aqui, ó, indicou a aula, selecionou o recurso, planejou a estratégia, descreveu 3 caminhos, né, para a estratégia de diagnóstico, escreveu 3 caminhos de acordo com os níveis identificados no diagnóstico, e no final você justificou a escolha desse recurso e dizendo por que esse recurso intensifica aprendizagens dos alunos naquele momento ali, então você produziu um planejamento no nível 4. Ficou claro aqui? Então, agora que a gente viu a parte, né, assim, da elaboração do planejamento de acordo com os critérios da rubrica, agora a gente vai analisar a rubrica em relação à prática. Então, se eu fiz o meu planejamento, né, de acordo com o que está estabelecido aqui no nível da rubrica, então, na hora que eu vou fazer a minha prática, o que eu tenho que observar? Então, qual é assim, o que é considerado na hora que a gente vai assistir a aula que vocês gravaram e o planejamento que vocês fizeram, porque eu assisto a aula, observando o planejamento e verificando se você colocou todos os critérios que estavam ali, né, na rubrica do planejamento e se a aula se a prática vai obedecer aquele critério, né? Então, no nível 1, quando você vai aplicar, quando você vai dar a aula, ó, você comunica o objetivo da aula, só. Não realiza diagnóstico, não faz o diagnóstico. Orienta a realização de uma atividade única para todos, né, todos da turma, e não possibilitando a personalização da aprendizagem. Então, você não pensou nos níveis né, de aprendizagem da sala. E executa a atividade utilizando o recurso digital ofertado pela mantenedora, né, ó, de forma genérica, sem relação com o objetivo da aula. Então, assim, faz a aula, mas não fica atento ao objetivo, o que foi pensado ali no início, para poder realizar aquela prática. Então, isso aqui ficaria no nível 1. No nível 2, quando o professor vai dar aula, ele comunica o objetivo da aula e qual é o recurso digital que vai ser utilizado ali naquele momento. Ele utiliza uma estratégia de diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes ou comenta sobre o resultado, caso ele já tenha feito isso com antecedência, né? Que às vezes ele fez o diagnóstico anteriormente. Utiliza os resultados do diagnóstico para realizar pequenos ajustes na atividade, ainda sem uma clara diferenciação por níveis de complexidade, ou seja, da taxonomia de Bloom. Ele ainda não utiliza essa taxonomia de forma adequada. Ó. Exemplifica para os estudantes de que forma devem acessar o recurso digital selecionado. Então, se ele vai usar o quiz, ou se ele vai usar o Google Classroom, ou qual é o recurso, se ele vai usar, por exemplo, um WordWall, ou qualquer recurso que você for usar,
você tem que orientar de que forma o aluno vai utilizar e quais são os passos, né, o passo a passo que ele utiliza para fazer aquilo ali. Então, deve ser orientado, tá? No nível 3, por exemplo, ó, da prática, né? Ele explica o objetivo da aula selecionada e também o recurso digital ofertado pela mantenedora que será utilizado. Então, ele vai dizer qual é o objetivo da aula que ele vai dar e qual é o recurso digital que ele vai utilizar para fazer essa prática. Ele utiliza uma estratégia para diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes ou comenta sobre o resultado caso tenha realizado anteriormente. Aí ele organiza a turma a partir de 2 níveis, tá vendo? Ó, da taxonomia, agrupando-os para garantir a personalização da aprendizagem. Essa organização é resultante do diagnóstico de conhecimentos prévios realizado anteriormente. E, por fim, ele exemplifica para os estudantes de que forma devem acessar o recurso digital selecionado e como cada grupo deve realizar. Então, quem fizer um planejamento seguindo esse nível aqui, né, está fazendo um planejamento, a prática no nível 3. Quando a gente vai para a prática no nível 4, ele já, assim, tem uma, assim, a gente já fica bem claro para a gente aqui a diferença, né? Então, assim, ele explica o objetivo da aula e qual é o recurso ofertado pela mantenedora que será utilizado. Utiliza uma estratégia de diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes ou comenta sobre os resultados caso tenha realizado anteriormente. Então, a gente vê aqui, ó, que do nível 2, 3 e 4, o diagnóstico necessariamente não precisa ser realizado na hora da aula, ele pode ser realizado numa aula anterior. Por que que você... Aí, nesse diagnóstico, no material que eu mandei para vocês, um modelo de planejamento, deixa eu ver aqui. Taxonomia, eu não sei onde eu coloquei. Mas, assim, no diagnóstico, eu coloquei uma prática que se chama Bate-Papo com o Quadro Interativo, né? E é uma conversa, assim, onde a gente faz, por exemplo, se eu for trabalhar sobre números racionais, frações. Esse bate-papo eu faço 3 perguntas. O que é uma fração? Né? Número 2, qual o numerador e o denominador da fração 3/5? Desenha a fração 1/2 e 2/4. Então, nessas 3 questões aqui de diagnóstico, depois que eu passo isso, eu posso fazer através de uma ficha, né? Inclusive, eu preparei, né, depois, como modelo ali, uma ficha com essas questões, mas se for sobre equações, eu posso perguntar o que é uma equação do primeiro grau? O que significa a palavra incógnita, por exemplo, né? E depois eu posso escrever lá uma igualdade, 5x igual a 10. Qual é o valor de x nessa expressão, né? Então, assim, nesses 3 questionamentos, através de uma ficha que eu dou para cada aluno, eles vão responder. E aí eu vou recolher. Depois que eu recolho, eu tenho como fazer a classificação dos níveis da sala, né? E depois que eu faço esse diagnóstico, ó, eu vou organizar a turma a partir dos 3 níveis que eu identifiquei no diagnóstico. Aí eu vou pegar a taxonomia de Bloom, né? E eu vou ver quem está no nível básico, quem está no intermediário, quem está no avançado. E aí eu vou possibilitar a personalização da aprendizagem, porque daí eu vou fazer uma organização preparando 3 atividades específicas de acordo com o nível da sala ali que eu identifiquei, né? Aí, depois que eu fiz isso, eu vou exemplificar, exemplifica para os estudantes de que forma devem acessar o recurso. Então, se eu for usar depois para fazer essa atividade com eles, um recurso digital ali, né, selecionado, se eu for usar um quiz, se eu for usar dependendo da ferramenta que eu vou usar, eu vou dar um exemplo para eles de como eu vou fazer, né, E depois, por fim, ali na prática, na hora que eu faço isso,
eu ainda tenho aqui, ó, no final, acompanhe os estudantes durante a realização é, das atividades, oferecendo feedback aos grupos. Tem que acompanhar, né? Ó. E, por último, observação: ó, os 2 recursos educacionais selecionados pelo professor não precisam ser utilizados por toda a turma, mas pode ser para uma, né, ó, para cada grupo, se preferir. Então, assim, aqui nesse nível 4 aqui de prática, eu posso usar 2 recursos, né, ó, tecnológicos ali, né? Então, se eu usar, por exemplo, um slide do Canva com as atividades, né? E depois eu utilizar o Google Classroom para passar esse material e trabalhar, e no final do Canva, por exemplo, eu já posso deixar ali, ó, atividades que os alunos vão poder fazer, né? Pode ser assim, vai ter que ser por nível, né? Nível 1, 2, 3, quem é que vai fazer os exercícios do 1, quem vai fazer os exercícios do 2, no próprio Canva já dá para poder fazer isso. Então, aqui, ó, é um exemplo, uma ideia que eu estou dando, mas cada um de vocês, de acordo com a criatividade, com o conhecimento de vocês, com os recursos que vocês conhecem, né? Então, mas o que, que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa alinhar, né, a taxonomia de acordo com a tecnologia que a gente vai usar e a ferramenta tecnológica que a gente vai usar. Então, aí, nesse caso aqui, a gente estará fazendo um planejamento no nível 4 aqui, né, ó. Aqui tem preparação inicial, né, ó. Então, aqui ele diz assim, agende com antecedência o laboratório, o uso de tablets ou de notebooks. Então, assim, aqui é uma recomendação que o pessoal do DAP colocou aqui para a gente, né? Porque, assim, se eu for precisar de algum recurso no dia da minha prática, eu tenho que fazer isso com antecedência. Então, tem que ver também, assim, qual é o recurso que a escola pode disponibilizar, né? E de que jeito vocês vão usar isso, certo? Verifique quem é o responsável por esse agendamento em sua escola, né? Então, vocês vão verificar certinho quem é responsável para poder, assim, colocar isso e ver essas questões sempre com antecedência, para não ser pego de surpresa na hora da prática, né? Caso não tenha disponibilidade, verifique a possibilidade de usar os celulares dos alunos para essa finalidade pedagógica. Também pode ser feito isso, desde que seja, né, feito um acordo com a escola, porque a gente sabe que, por lei, hoje o uso do celular ele é proibido, né? Então, não é assim, mas para uso pedagógico, de repente, a gente pode conseguir fazer com que os alunos tragam o celular para poder utilizar na hora da aula, né? É dever da direção escolar viabilizar os recursos tecnológicos da escola para que os professores em estágio probatório realizem suas implementações conforme a resolução. Então, tem a resolução lá 30.037, que quando vocês fazem a leitura dela, ali está previsto tudo que é direito do professor, né? Nessa etapa do estágio probatório, o que, que a escola deve disponibilizar. Então, assim, a gente está fazendo uma atividade que ela é regulamentada por lei, né? Então, assim, as escolas, elas têm a obrigação de acolher e dar todo o suporte que o professor precisa para realizar o seu trabalho, que eu acredito que não tem, assim, pelo menos nas minhas turmas, não teve ninguém que teve problemas, apesar de que quando a gente vai fazer os encontros, né, formativo para receber o material para repassar para vocês, a gente tem ouvido algumas escolas que têm criado empecilho, assim, para dificultar o trabalho do professor, mas, né, essas coisas acontecem, mas eu acredito que não é o caso de nenhum de vocês, não, né? Aqui tem o artigo 31A, ó, que diz assim: compete aos diretores das instituições de ensino da rede pública estadual. O que, que eles têm que oferecer, né? Ó, elaborar o cronograma de aulas dos professores em estágio probatório, de modo a garantir a participação do professor nas atividades síncronas
da avaliação formativa, conforme o calendário previsto pela SEET. Então, assim, todas as escolas que têm professor em estágio probatório têm que elaborar esse cronograma, ou seja, o horário do professor tem que ser, né, alinhado com o tempo que ele precisa para fazer as atividades do estágio probatório. Ele também precisa viabilizar os recursos tecnológicos disponíveis da instituição de ensino para que o professor em estágio probatório tenha condições de desenvolver os elementos previstos, né, na EAD, né, ó. Aqui nesse slide, nós temos aqui deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, peraí. Mas aqui nesse material aqui, a gente tem um link que a gente dá para ver todos os materiais disponíveis desse programa de educação digital, né, nesse Saiba Mais. E aqui nesse material tem assim modelos, assim, por exemplo, tem por área, né? Modelos de planejamento, de algumas ideias assim para fazer o planejamento por área. Então, para matemática, para história, para geografia, para arte, para qualquer área do conhecimento que o pessoal quiser aqui. Então, aqui tem todo o material, tem assim, tem vídeos, tem podcasts, tem reportagens falando sobre a taxonomia de Bloom, sobre né, o uso do recurso tecnológico. Nesse slide aqui, tem tudo isso. Então, aí, se vocês abrirem, né, agora dá para abrir. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Peraí. Deixa eu parar de partilhar este. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui tem suporte para o planejamento, tem artigos, livros, entrevistas, mas eu não estou. Acho que vocês teriam que abrir, vocês aí, ó, no material, porque eu não consigo abrir daqui nesse documento. Ele não tá abrindo a janela para eu fazer isso. Tá. Eu vou fazer assim, eu vou colocar o link desse material no chat, daí vocês vão abrir para vocês verem, tá? Que tipo de material tem lá. Então, vocês vão ter, ó, eu coloquei o link ali para vocês, tá? Aí vocês vão abrir e vocês vão olhar, por exemplo, ali tem uma parte que está falando dos materiais que vocês têm ali de modelo. Então, tem da área de matemática, veja se vocês conseguem abrir pelo link. Consegue? Então, abre, dá uma olhadinha nesse material e veja o que vocês têm ali para vocês poderem, assim, para ajudar vocês na hora de fazer, tá? Mas no planejamento no modelinho que eu mandei para vocês, ó,
eu coloquei ali identificação da aula e os objetivos, né? Coloquei ali a componente curricular, matemática, série e tal, e conforme a gente tem o template, porque o template para fazer o planejamento eu já postei no Classroom para vocês, tá? Parece que eles iam fazer uma modificaçãozinha, mas eu acredito que já está tudo em ordem já. Aí, depois, de acordo com o template, eles têm, assim, estratégia de diagnóstico rápido e de conhecimentos prévios. Então, o diagnóstico que eu usei ali, eu usei uma técnica ali chamada bate-papo com o quadro interativo. Então, esse quadro interativo, eu fiz uma tabela, mas só que eu não enviei para vocês, não, mas dá para enviar ainda, tá? Mas vocês podem usar a estratégia que quiser na hora de fazer o diagnóstico, tá? E aí, a partir desse diagnóstico, é identificado 3 grupos. O grupo A é o grupo que necessita de reforço, o grupo B é o grupo que tem conhecimento ali mediano, né? E o grupo C é um grupo mais avançado, que já está dominando melhor o conteúdo, né? Ó, essa técnica aqui eu coloquei ali prevista para ser utilizada em 10 minutos, mas aí vai depender da turma e vai depender da estratégia que vocês colocarem. Depois, a atividade alinhada à taxonomia de Bloom. Então, eu escolhi, por exemplo, o nível da taxonomia para o grupo 1, eu coloquei os verbos lembrar e entender, né? Lembrar e entender está no nível básico. Então, qual foi a atividade proposta? Foi a caça ao tesouro fracionário. Ó. Nessa prática, os alunos do grupo A irão acessar no Matific atividades de nível inicial sobre a representação e identificação dos termos de uma fração. Então, assim, é direcionado para aqueles alunos o que eles vão fazer. Por isso que se chama personalização da prática, né? Você vai atribuir a atividade de acordo com o nível dos alunos. Depois, no grupo 2, né, que é o nível intermediário, eu coloquei o verbo aplicar, né? O nome da atividade utilizada foi comparando a merenda. Então, ó, os alunos do grupo B irão acessar o Matific, né, no Matific, um jogo que envolva a comparação e ordenação de frações com denominadores diferentes ou a resolução de problemas contextuais simples. Exemplo, comparar qual fração de pizza é a maior entre 1/3 e 2/5. Então, eles já fariam ali a comparação de fração. E no nível avançado ali, eu usei os verbos analisar e avaliar, com a atividade 3, que é o desafio da equivalência do erro, né? Equivalência e erro. Os alunos do grupo C irão propor, né? Ou o professor apresenta, né, um desafio avançado, analisar 3 representações fracionárias em figuras reta numérica e notação, né? Ó, e avaliar qual delas contém um erro na equivalência, justificando o porquê da incorreção. Então, aí o aluno tem que descobrir o erro e dizer por que estava errado aquilo ali, né? Então, é uma atividade assim que eu coloquei aqui. E a justificativa, por que usar o Matific? Ó, a escolha da matemática Paraná, né, da Matific, ó, é estratégica por ser uma plataforma de jogos e aprendizagem mantida pela Secretaria da Educação, que oferece mais de 2.000 atividades, sendo ideal para a diferenciação pedagógica. O Matific permite que o professor filtre as atividades por conteúdo e nível de dificuldade, alinhando-as perfeitamente aos níveis da taxonomia de Bloom. O formato de jogo aumenta o engajamento e a motivação essenciais para a retenção do conteúdo em matemática, tá? E aí foi assim que eu, mais ou menos, que eu pensei um modelinho para passar para vocês. Naquele documento que eu mandei lá para vocês pelo WhatsApp, dá para vocês lerem, né? Ó, dá para adaptar para vocês, de acordo com o que vocês vão fazer, dá, assim, a gente pode pensar em outras possibilidades também, vocês podem estar pensando no que vocês pretendem fazer, que nem a Vanessa hoje no início da aula falou assim para mim, que acha que essa atividade vai ser a mais difícil, né, Vanessa? Alguém mais está achando isso? Félix, fala. Está sem microfone. Teu microfone está fechado, Félix.
Ali no link que você mandou, tem uma aba chamada Spot para o planejamento, e eu achei legal porque eu estava com dúvida com essa questão de o que seria esse diagnóstico relâmpago aí, né? Que Sei, vai tempo, né? E aí tem várias sim. sugestões aqui de atividades, eu achei interessante, que está bem Tem, mastigado, tá? né? Está bem Esse material mastigado. que tem aí, ele vai ajudar vocês bastante na hora Até de que o plano de aula aqui, se a gente clicar em matemática, é, ele deu uma sugestão assim de como gravar quais 20 minutos da aula, separar, coisas assim, eu achei interessante. isso, tem Eu já estava bastante pensando em usar o material Matific disponível. mesmo É, e acho que vai me ajudar, me ajudou bastante, né? isso. Então, assim, por isso que eu fiz questão de colocar o link para vocês abrirem, para dar uma olhadinha, aproveitar esse tempo que a gente tem aqui na aula, porque daí você já pode estar pensando assim, qual é a dúvida que vocês têm, né? É, e o que, que a gente precisa fazer para que vocês façam esse planejamento com tranquilidade, que façam sua prática também, né? Bem, assim, de acordo com o nível da rubrica que vocês pretendem, né? Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem durante essa semana, a semana que vem, na outra, porque na próxima sexta a gente vai começar a fazer o planejamento. Mas nada impede que vocês comecem antes da sexta-feira, não, tá? Quem tiver disponibilidade, quem tiver tempo, mas se não tiver, a gente começa na sexta, né? Aí na semana seguinte vai ser o intervalo para a gente fazer as observações e assistir as gravações que vocês forem enviando, né? Mas, assim, qualquer dificuldade que vocês tenham nesse tempo, é só vocês entrarem em contato comigo para a gente conversar e ver o que, que a gente pode, como que a gente pode, né, orientar vocês e ajudar e dar sugestões para que vocês possam fazer essa prática da melhor forma possível. Eu acredito que não vai ser difícil, não. Ó, uma coisa que eu posso, assim, por exemplo, eu tenho bastante material de matemática feito no Canva, slides, né? Que vocês podem atribuir no Classroom para trabalhar com vocês. Eu tenho sobre equações, sobre quase toda a matemática do sexto ao nono. Esse material já está prontinho, é só assim enviar para vocês conforme vocês precisarem. Se quiser um material assim feito no Canva, porque eu mando para vocês, mas vocês assim vão editar e vão ajustar aquilo que vocês querem, né? Tá? Eu posso mandar um modelo para vocês verem também como que dá, porque eu utilizo assim, por exemplo, se eu vou dar uma aula, a gente tem hoje, por exemplo, vocês vão escolher uma aula do RCO, né? Mas daí a aula do RCO, ela já está lá pronta, o slide já está pronto, mas nada impede que você faça uma adaptação daquela aula numa ferramenta melhor, né? Porque assim, eu até acho interessante, porque eu tenho três turmas de sexto ano. E tem um aluno que ele tem altas habilidades, ele adora estudar. E aí ele fala assim para mim, professora, esses slides é muito branco, é muito anêmico, não dá para mudar isso, não? Ele acha o slide sem graça, o slide do RCO. Ele assiste, ele aprende, faz tudo. Aí eu peguei e falei assim: a gente pode mudar, pode se adaptar. Daí eu fiz assim alguns slides e trouxe para eles, só que é na área de ciências, tá? Mas eu tenho feito bastante material de matemática também, porque eu trabalho com observação de sala de aula, e daí às vezes a gente precisa produzir algum material para ajudar o professor, né? E daí, assim, eu pego a aula e adapto, e depois no final eu coloco, por exemplo, exercício, que nem nessa. E eu pensei assim nessa prática, ó. Você vai ter que trabalhar para personalizar o conteúdo em 3 níveis, né? De atividade. Dá para fazer um Canva ali, onde você coloca o conteúdo, mas você coloca no final os 3 níveis de atividade que você vai propor para cada grupo. Aí o grupo 1 vai fazer tal coisa, o grupo 2 tal, e aí o grupo 3 tal. Aí, assim, dá para fazer a orientação pelo Canva e depois você pode distribuir material impresso sobre a atividade que o aluno vai fazer, né? Assim, e a gente tem um monte de possibilidades, assim, e de uso de recursos, assim, que dá para facilitar e melhorar bastante o nosso trabalho. Então, aí vai depender de cada um. Aí, se vocês quiserem ver algum material, eu mando para vocês o link do Canva, que eu tenho, de alguns assuntos que eu tenho,
E daí vocês podem, se achar que é pertinente, que vale a pena utilizar, vocês utilizam, se não, tudo bem. Vocês podem criar o material de vocês, o recurso de vocês, a ferramenta que vocês quiserem para preparar a atividade de vocês, porque dá para fazer um monte de coisa, né? Alguém já tem alguma ideia a respeito do planejamento? Ninguém tem ideia ainda? Não? Nem pensou um pouquinho, Fernanda? Não? Deixa eu perguntar, o Luan tá na sala, tá, né? Sim, prof. Tá, né? Ah, tá. Aqui tá o Rodolfo, tá a Fernanda, o Félix também tá. Isso. Então, gente, ó, o que a gente tinha para estudar hoje é sobre isso, né? É a apresentação do material e a respeito da taxonomia de Bloom. Além daquele material que eu mandei para vocês, que eu peguei, assim, outro material aqui, e ele diz, assim, que a taxonomia de Bloom, ela sofreu uma revisão em 2001, né? Porque quando ela foi pensada, por exemplo, assim, na tabela original, eles usavam lá avaliação, síntese, análise, aplicação, compreensão e conhecimento. A partir de 2001, depois que a taxonomia foi revisada, foi a partir dali que eles começaram a usar a avaliação, virou avaliar, por exemplo, criação, criar, análise, analisar. Quer dizer, aí eles passaram a usar os verbos, porque eles entenderam assim, que o verbo ele indica uma ação, né? E como ação, quer dizer, e a gente sempre usa, né, o verbo, né, na hora de poder planejar, porque nos objetivos sempre usa o verbo, né, no infinitivo, tá? Então, daí a gente tem essa... Então, daí, assim, e esse documento que eu tenho aqui, eu não mandei para vocês, mas ele coloca assim, ó, que originalmente a taxonomia de Bloom foi dividida em 3 domínios principais, ou seja, o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Então, ele pensa nessas 3 áreas, né, ó. No cognitivo, ele se refere ao conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades intelectuais. Este domínio é o mais amplamente reconhecido e é subdividido em 6 níveis de complexidade crescente, ou seja, conhecimento, que é relembrar informações previamente aprendidas, compreensão, que é demonstrar uma compreensão dos fatos, aplicação, que é usar o conhecimento em novas situações, a análise, dividir a informação em partes para entender a sua estrutura e relação, a síntese, que é combinar elementos para formar uma estrutura nova e coerente, e a avaliação, que é julgar o valor das informações ou ideias com base em critérios e padrões. No domínio afetivo, ele diz assim, que ele se relaciona com atitudes e valores e sentimentos, e esse domínio é menos explorado em comparação com o domínio cognitivo, mas é igualmente importante, né? E aí ele fala assim, que a classificação do domínio afetivo ele está organizado em uma hierarquia de 5 níveis, que é a recepção, a resposta, a valorização, a organização, a caracterização por um valor em complexo de valores, né? Ó. E o domínio psicomotor, ele trata do desenvolvimento de habilidades motoras, coordenação física e o uso de capacidades. Então, a taxonomia, ela vai bem além dessa tabela que foi colocada para a gente. Então, assim, se vocês tiverem um tempinho e dar uma lidinha para entender melhor essa taxonomia, apesar de que hoje a Vanessa falou assim para mim que a gente já usa coisas, né, Vanessa, da taxonomia, né? Então, assim, não é uma coisa que assim, é nova para a gente, com esse nome, sim. Mas os verbos que são colocados ali como nível básico, intermediário e avançado, a gente já utiliza no nosso dia a dia. Então, assim, não é uma coisa que vai... Então, e tendo a tabela ali como base, não vai ser difícil vocês escolherem, né? Um ou 2 verbos no nível básico,
um ou dois no nível médio, no nível avançado, para poder fazer a sua prática. E depois elaborar a atividade que você vai aplicar para cada grupo, de acordo com o verbo que você escolheu, porque é isso que vocês vão fazer. Então, assim, não vai ser difícil, não. Mas a gente pode combinar assim, ó, vocês fazem assim, o planejamento inicial, escreve, como o documento ele já está no Classroom, conforme vocês vão escrevendo nele, eu posso abrir daqui, e aí eu posso estar lendo e dando alguma... Se precisar, né? Não é assim que porque a maioria das vezes vocês fazem bem, né? Mas se precisar, é só me avisar, olha, eu gostaria que a professora desse uma olhadinha no meu planejamento, ver como que está, só para vocês ficarem mais tranquilos. O que vocês acham? Né? Pode ser, não pode? Então, a gente pode combinar assim, daí eu vejo, né, o material que vocês estão fazendo, né, e assim, e dá para eu acompanhar daqui. Aí depois vocês só vão, aí quando vocês gravarem, daí me avisa, e daí eu já pego e já faço a análise e tudo certinho. Mas eu acredito que não vai ser o mais difícil, não, tá? Uma coisa que foi falado para a gente no encontro que a gente teve essa semana, é assim, que para a gente usar uma tecnologia, a gente tem que saber, né? Por exemplo, o Quizzes tem um modo papel, que é um modo assim, que é bacana, mas não é todo mundo que tem a experiência de saber usar, e tem que ter, né, imprimir todos aqueles códigos para poder organizar a turma na hora de fazer a atividade, né? Mas dá para organizar também. Tem o Kahoot, tem o WordWall, que são assim recursos que dá para a gente fazer uma avaliação ali na hora, igual conforme foi falado ali na rubrica, que é importante que na hora que você faz, se tem alguma coisa assim, em alguma questão que eles erraram mais, fazer a reflexão na hora ali. Então, quando você está usando esse recurso, dá para você pausar e você fazer essa reflexão com eles também, né? Então, assim, dá para usar, assim, mas o Matific quem é da matemática, quem está porque o Matific ele usa no quinto e sexto, né? Assim, sexto e sétimo, né? E o Khan Academy usa no oitavo e no nono. Mas pode usar esses recursos também, tá? Não precisa, assim, vocês vão ver aquilo que fica mais fácil para vocês, mais confortável para você usar, que você domina bem, que você faz bem, né? Mas o que eles colocaram para a gente é assim, que quando a gente for usar o recurso, que a gente tenha domínio daquilo que a gente está utilizando para não ter problema na hora de utilizar, tá? Mas eu acredito que vocês vão fazer um trabalho muito bacana, vai ser fácil de fazer, e a gente está aqui para se ajudar. Então, precisando, Fia, ninguém, vocês não precisam ficar assim. Eu sei que muitos de vocês nem precisam, que vocês dão conta de fazer uns trabalhos muito importantes, mas se precisar, a gente pode dar alguma sugestão, alguma coisa, que não custa nada, tá bom? Então, por hoje, a gente vai encerrando a nossa reunião. Eu desejo para vocês um restinho de final de semana muito bom, né? E até sexta-feira para a gente começar a fazer o nosso planejamento, e se eu tiver mais alguma sugestão de alguma coisa mais, eu vou estar sempre lendo, sempre vendo, e daí eu vou passando para vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês, bom final de semana e até na próxima sexta-feira. Tchau, bom final de semana para todo mundo. Tchau, professora. Tchau.